E quem defende as defensoras e os defensores de direitos humanos? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna de direitos humanos dessa semana é voltada a um tema muito importante, que sempre foi importante na história dos direitos humanos no Brasil e que hoje, em função de uma série de elementos da conjuntura, se torna ainda mais relevante, mais importante. Se trata da proteção e da defesa de pessoas que dedicam suas vidas à defesa dos direitos humanos. E quais direitos humanos? Todos eles. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à liberdade, o direito ao trabalho, o direito à comunicação, o direito à alimentação, enfim, todos os direitos humanos são um conjunto de direitos e não podem, não devem ser tratados de maneira separada. Bom, na nossa história, algumas pessoas podem lembrar um caso que foi extremamente divulgado na mídia. Em dezembro de 1988, o trabalhador rural, sindicalista e seringueiro Chico Mendes foi assassinado dentro da sua casa, estando sob proteção da Polícia Militar do Estado do Acre. À época, isso gerou uma repercussão, inclusive internacional, enorme, e colocou à luz uma questão que não começou, obviamente, com Chico Mendes. Nós tivemos ao longo da ditadura não só a repressão feroz e sanguinária aos grupos que resistiram, né, de maneira armada, também armada, ao regime militar, ditadura militar, mas pessoas que, mesmo não estando nessa resistência das organizações, foram vítimas do terrorismo, né, às vezes do terrorismo do próprio Estado. A lista é longa. Bom, ao longo do tempo, depois com a transição da ditadura para a tentativa de uma democracia, que é o que nós temos no Brasil, a tentativa de construir, né, uma democracia, e hoje temos aí uma situação extremamente complexa em função dos ataques que o próprio governo federal faz à democracia, o governo liderado aí pelo genocida, né? Agora há um pedido para não dizer o nome dele, né? Então o genocida, esse presidente aí que diz que não é coveiro, que não está nem aí, que vacina pega na casa da sua mãe, essa figura, né? Pois esse governo é um governo, depois da ditadura militar, o primeiro governo abertamente anti-direitos humanos, e seria ingenuidade, ilusão imaginar que tivesse algum compromisso com qualquer programa de direitos humanos. Existe um programa nacional de proteção a defensores e defensores de direitos humanos que se articula com alguns programas estaduais. Essa é uma questão muito séria. E a gente pode falar, a partir da nossa realidade em Campinas, de um caso extremamente emblemático, de um caso que simboliza muito o dilema que vivem as pessoas que são defensoras e defensores de direitos humanos. Nós temos dois comunicadores populares, dois militantes pelo direito à comunicação e também militantes de lutas sociais, né? O Gerry Oliveira e a Cris Costa, que são da Rádio Noroeste FM, que sofreram um atentado, né, à sua integridade física, no mínimo, e talvez à sua vida, às suas vidas, tentaram obter uma resposta por parte do nosso sistema de justiça no estado de São Paulo, na polícia, Ministério Público e Judiciário. Essa resposta não veio, foram obrigados a sair de Campinas, sair do estado de São Paulo, né, sob proteção, retornaram há algum tempo ainda sob proteção. Mas se engana quem acha que isso tranquiliza a vida de uma pessoa nessas condições. A pessoa continua, no caso de Gerry e Cris, continuam sofrendo ameaças, continuam vivendo tentativas de intimidação. A proteção policial, a gente tem dúvidas da eficácia dela, e aqui não se trata de criticar os policiais envolvidos, mas lamentavelmente a atuação da proteção policial muitas vezes deixa a desejar. Por outro lado, vejam que o próprio Programa Nacional, o Programa Federal de Proteção a Defensores e Defensores, em muitos casos, o que acaba recomendando para as pessoas que são alvos de ataques, de intimidações, é sair do lugar onde vivem. Então hoje no Brasil
muita gente não sabe, tem dezenas de pessoas que foram retiradas do lugar onde viviam, onde trabalhavam, onde tinham suas famílias e levadas para outros lugares, às vezes de estados mudando da região sul para norte e vice-versa, em função da dificuldade de garantia de proteção. Por outro lado, também é importante dizer que pessoas que estão envolvidas nesses programas de proteção muitas vezes são pessoas bem intencionadas que querem fazer o melhor, mas lamentavelmente tem havido uma redução de recursos. Isso foi denunciado por organizações como a Justiça Global, Conectas, Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma redução de recursos no momento em que tem aumentado os ataques a defensoras e defensores de direitos humanos. Então isso é muito grave. A gente precisa entender que esses programas que nós conquistamos, não foram presentes de governos, conquistamos esses programas, são importantes, nós temos que fortalecê-los, mas é preciso entender que nós, militantes de direitos humanos, movimentos sociais, sociedade civil, temos que melhorar, aumentar, aprofundar a nossa organização de redes de solidariedade que possam atuar ao lado desses programas, não substituí-los, mas ao lado desses programas, tentando de alguma maneira garantir que a defesa de direitos humanos no nosso país não seja, às vezes, uma sentença de morte, como aconteceu com Marielle Franco e que continua acontecendo com muitas pessoas ainda, lamentavelmente, no nosso país, ou que, se não for uma sentença de morte, que é o mais extremo, que não seja muitas vezes uma situação de silenciamento, em que a pessoa acaba se retraindo, né, recua pelo temor do que pode acontecer. Não, nós não podemos aceitar isso, porque num quadro em que os direitos humanos são colocados permanentemente em xeque por esse governo genocida, por esse governo assassino, nós precisamos fortalecer quem luta, né, quem está na luta por esses direitos. Então, era essa questão que nós gostaríamos de colocar para chamar a atenção das pessoas sobre isso, que é uma questão tão importante lutar por essa questão, como é importante lutar por garantir a manutenção de uma UPA na forma adequada, sem terceirização, de uma escola com qualidade também sem terceirização. Lutar por isso é muito importante, porque se nós não tivermos defensoras e defensores de direitos humanos com garantias mínimas de atuação e de sobrevivência, o que pode acontecer com os direitos humanos? É o pior cenário possível. Então, nossa solidariedade irrestrita e incondicional ao Gerry Oliveira, à Cris Costa, e dizer que nós estamos juntos e juntos nessa luta, que nós não podemos permitir que as vidas dessas pessoas sejam colocadas em risco, e temos que garantir a atuação com a maior firmeza, com a maior amplitude dessa militância de direitos humanos. Era essa a questão que a gente queria colocar hoje. Muito obrigado.